Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre as mães hoje. Mães influenciadoras. Pense bem, às vezes eu estou vendo televisão, eu e o Benar lá conversando, aí aparece alguém numa entrevista que eu nunca vi. E eu sempre penso assim, alguém para ser entrevistado num programa de rede nacional deve ter alguma importância. Diz, Benar, quem é esse aí? Não, isso aí é um influenciador digital. Quem é essa aí? Ah, uma influenciadora digital. Virou profissão influenciar os outros, né? É profissional. Eu disse, rapaz. Só que às vezes eu não vou ver o conteúdo que esse pessoal está compartilhando, mas às vezes você olha, você fica pensando, o que será? Que tipo de influência está chegando até as pessoas que estão ouvindo? O fato é que a gente é influenciado, positiva ou negativamente. Tempos atrás, nessa Igreja Batista Maranata, nós começamos uma escola. E a ideia era ensinar o currículo normal e também valores, princípios cristãos. E uma mãe, certa vez, compartilhou com a outra pessoa que estava colocando a filha nessa escola. E a mãe disse assim, você não tem medo deles fazerem a cabeça dela? E a mãe disse, olha, lá eu conheço o pessoal. Eles vão fazer a cabeça dela, é melhor que seja lá. Né? Porque eu sei o que eles acreditam e o que eles ensinam. De fato, vão fazer a cabeça. Todo mundo é influenciado. E talvez uma grande influência, ou seja, as mães. Talvez a maior influência da nossa vida seja a mãe. Embora o pai possa ter uma participação muito significativa. Então eu quero só olhar junto com vocês hoje 3 mães que influenciaram os seus filhos. 2 negativamente. E uma de maneira positiva. A primeira delas é uma mulher chamada Atalia. Talvez você nem ouviu muito falar sobre ela. Né? Capítulo 22 de Crônicas, versículo 3. Segundo Crônicas, capítulo 22, versículo 3, se você quiser acompanhar. Acasias, ele começou a reinar com 22 anos e ele recebeu diretamente a influência da mãe dele. Assim, sua mãe, filha de Onre, que foi um camarada ruim, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, que era vizinho, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Então ele teve influência negativa dos seus antepassados, pai e avós. Teve influência do vizinho, do rei Acabe, e ele teve influência, conselho da mãe, que aconselhava diretamente para que ele fizesse o que era mal aos olhos do Senhor. Mesmo servindo em Judá, se tornou idólatra ou qualquer coisa parecida. Mas você percebe que ele recebe conselhos da mãe. Então ela tinha uma oportunidade muito grande de impactar a vida dele. Porque ele está aberto a receber os conselhos da mãe. E nem sempre os filhos estão. Não é não? Tem uma fase da vida da gente que a gente quer cuidar da nossa própria vida. O que a nossa mãe ou o nosso pai diz não é tão sábio, não é tão inteligente. Eles estão um pouquinho ultrapassados. Eu estudei mais do que meu pai, eu estudei mais do que a minha mãe. Eu sei de coisas que eles não sabem. E aí você tende a querer fazer as coisas da sua própria cabeça e rejeita os conselhos da mãe. Mas aqui, esse filho ouvia. E ela direcionou o rapaz para outro caminho. Já tinha tido um exemplo ruim do pai,
A vizinhança não era legal, e ele não conseguiu romper com essas coisas, mas acatou os conselhos da mãe para que ele andasse na impiedade. Isso é chocante. E quando você vê uma mãe ou um pai colocando um filho no mau caminho, num caminho reprovado, você fica muito chocado. Prostituição infantil ou de adolescentes não foi uma e nem duas vezes que pais estavam por trás dessa exploração. E quando você vê uma notícia daquela, você fica, meu Deus, a que ponto? A que ponto chegamos? Uma coisa terrível. Pais empurrando os filhos para a impiedade, para a iniquidade. E essa mãe exatamente empurrou o seu filho para longe dos caminhos do Senhor. Agora, ela acreditava naquele tipo de coisa, porque não é possível que uma mãe desejasse um caminho pior para o seu filho. Mas ela aconselhou o filho a andar longe do Senhor, a não se interessar pela vontade do Senhor revelada nas Escrituras. Ao invés dela aproveitar o momento do filho e instruí-lo a respeito das coisas do Senhor, talvez o rapaz tivesse tido oportunidade, mas não foi o que aconteceu. Voltando um pouquinho na nossa Bíblia, tem uma outra mãe chamada Rebeca. Essa é mais conhecida, tem uma história bonita com Isaac, um romance à moda antiga. Capítulo 25 de Gênesis, ela teve filhos gêmeos, Jacó e Esaú, e ela gostava de Jacó e o pai gostava de Esaú. Agora uma família dividida, né? Isso nunca vai dar certo, nunca vai ser legal. E só quem está livre desse negócio é quem tem filho único. Quem tem mais de um corre o risco de dividir, de ter afinação maior com um ou com o outro por alguma razão ou outra, né? Aí tem um só, resolve isso, você não vai cair nessa tentação. Mas no caso aqui, a mãe ficou com um e o pai com outro. Capítulo 27, versículo... Eu falei 25, né? Desculpa, 27. 5 a 9. Eu vou ler só um pedacinho para ver um momento da mãe com esse rapaz aqui. Verso 5 do capítulo 27. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então, disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. E o resto da história você conhece, né? Ela vai fazer a comida que o pai apreciava, e Esaú, aliás, Jacó, vai levar. O pai já estava velho, meio cego, e aí um era peludo, o outro era liso, o pai passa a mão, como é que vai ser o cheiro? Então eles fizeram uma estratégia lá para enganar o pai, com o cheiro, com a superfície da pele e tudo, e enganou Isaac. Mas quem foi a mentora? Manhinha, né? Meu filho, eu vi a conversa aqui do teu pai com o teu irmão Esaú, e ele pediu que ele fizesse uma caça e preparasse uma comida saborosa. E o seu irmão foi à caça. Quando ele voltar, o teu pai vai abençoá-lo e você vai perder a bênção. Aí Jacó seguiu a ordem da mãe, fez tudo direitinho e deu certo. Enganou. Quando Esaú chega, vê que foi enganado, aquilo gera uma situação, uma confusão entre família, que depois vai ser retomada anos depois. Mas não precisava fazer aquilo.
Na mente de Deus, o maior ia servir o menor. Deus tinha planejado usar Jacó. Não precisava da ajuda de Rebeca. Estava no plano do Senhor. Não precisava que Rebeca usasse de artifício para conquistar a bênção que Deus já tinha planejado. Deus não precisa de ajudantes. Mas a mãe pensou em dar uma força para Deus. E fez com que o filho enganasse o seu pai. É uma influência negativa aqui, né? Mentir, enganar. Às vezes os pais ensinam os filhos a fazerem isso de maneira indireta, pelo próprio exemplo. Mas aqui foi um ensino direto, foi frontal. Às vezes nosso próprio procedimento, o nosso comportamento em casa acaba comunicando para os nossos filhos algum tipo de coisa, algum tipo de informação. E a verdade é que eles aprendem muito vendo do que ouvindo. A nossa maneira, a nossa vivência no lar diz muito. E aqui, Rebeca resolve então a influenciar o seu filho de uma forma muito negativa, usando o próprio filho para que alcançasse aquilo que ela estava querendo, por desconhecimento ou falta de confiança no Senhor. Por fim, uma mãe que influenciou seu filho se encontra em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5. A mãe de Timóteo aqui. E essa mulher tem uma força muito interessante, porque ela trabalha sozinha. O marido não partilhava da mesma fé que ela tinha, e ela acreditava muito na mensagem do Evangelho, pregada no Antigo e no Novo Testamento. E aí o filho, que não recebia diretamente essa influência do pai, a mãe vai fazer um trabalho direto para esse jovem. No versículo 5, aliás, eu vou ler o 4 para fazer todo sentido aí. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. E no capítulo 3, no versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eunice, uma mulher judia, casou-se com um homem grego. Como tal, ele não tinha nenhum interesse, nenhuma preocupação em ensinar os valores da fé judaica. Tanto é que ele não permitiu que Timóteo fosse circuncidado ao 8º dia. O menino judeu, no 8º dia de nascimento, ele passava por uma cirurgia, né? Ele era circuncidado. O pai de Timóteo, quando ouviu essa história, disse: não, aqui não. Talvez isso é muito tortura. Isso era um sinal da aliança lá do Antigo Testamento. Tinha tudo a ver com a religião judaica. E esse pai não permitiu. Tanto é que Timóteo só vai ser circuncidado depois de jovem, quando ele vai começar a trabalhar com Paulo. E eles tinham constantes debates com os judeus por onde eles passavam, visitando sinagogas. E aí o pessoal queria usar aquilo para acusar Paulo de não ser um judeu de fato. Então, para evitar e para calar a boca desses perseguidores, Paulo diz para Timóteo: olha, é melhor que você seja circuncidado.
não é? E aí ele passou por esse processo por conta desse momento. Mas Paulo reconhece aqui que ele estava ansioso para reencontrar Timóteo. Ele sabia da fé que habitava nele, sem fingimento, sem hipocrisia, uma fé genuína. E ele atribui essa fé que habitou na avó dele, Lloyd, e agora no seu filho, da sua mãe, Eunice. E agora Timóteo, escrevendo no 3º capítulo, ele diz: olha, você sabe de quem você recebeu essas verdades, você conhece desde a tua meninice as sagradas letras que podem tornar-te salvo. Ou seja, a ausência do pai, ou da falta de interesse do pai, em passar para o filho aqueles valores religiosos, a mãe assume e traz uma influência poderosa na vida de Timóteo. Timóteo foi um jovem tão impactante a vida dele, que na segunda viagem missionária, quando Paulo começou a visitar as cidades, ele chegou numa cidade chamada Listra e Icônio, cidades assim que ficavam aí num ciclo de em torno de 30 quilômetros, ele ouvindo sobre esse rapaz, Listra, Icônio e Derbe. E aí ele conhece Timóteo e ele leva Timóteo para andar com ele e ser, de fato, um auxiliar treinado. E ele assumiu algumas tarefas desafiadoras de Paulo, porque Paulo, quando estava impedido de ir para um lugar, mandava Timóteo. E mesmo ele sendo jovem, né, ele tinha a credibilidade. E quando Paulo, nessa segunda carta, já está encerrando o ministério, que ele está reconhecendo que vai ser morto, e ao mandar essa carta para Timóteo, é uma espécie de passar o bastão. Olha, agora é contigo, eu estou indo. Meu fim chegou, a minha carreira já terminou, na hora de guardar a fé, e você vai continuar, você vai fazer isso. Então Paulo tinha muita confiança. Algumas pessoas dizem assim: mas Timóteo parecia ser um rapaz covarde, medroso, tímido, não sei o que. Ora, se ele fosse tudo isso, será que Paulo ia passar uma responsabilidade tão grande para ele? Será que Paulo ia dar uma tarefa tão grande? Ele poderia ser jovem, sim, mas ele era firme. Ele era uma pessoa diferente. E de onde é que vem isso? Da mãe, do ensinamento da mãe. O maior legado que uma mãe pode deixar para os seus filhos é o conhecimento do Senhor Jesus. O resto é se der. Outras coisas eles podem até conseguir. E quando eu falo isso, salta aqui na minha mente alguns exemplos de pessoas que eu conheci e pais que deram a vida para que os seus filhos tivessem uma boa profissão e ganhassem dinheiro. E de fato, ganham, mas nenhum quer saber do Evangelho. Agora, daqui a 100 anos, o que vai fazer diferença na vida desses rapazes? A carreira ou a fé? 100 anos. Vamos supor que eles vivam muitos anos. Mas depois que essa vida passar, não vai fazer muita diferença. Então, o maior legado que uma mãe pode deixar, os pais como um todo, para os seus filhos, é ensiná-los a amar e servir Jesus Cristo. Carreira, dinheiro, eles podem, se você der uma boa base, eles podem alcançar isso mais tarde. Talvez demore um pouco mais, mas nada substitui o ensinamento da palavra de Deus, o treinamento nas Escrituras, e começa cedo, o mais cedo possível. Esse sim é um legado tremendo. O resto, tudo vai ter durabilidade, data de validade.
vai passar. Né? Eles próprios, ao chegar talvez numa idade de maturidade, vão poder perguntar: o que foi que eu fiz na minha vida? O que realmente mudou na minha vida? Mas uma mãe piedosa, que ama a Cristo, mesmo que os seus filhos tenham um pai que não quer nada com Cristo, ainda assim, Deus pode usar a sua vida para impactar profundamente a vida dos seus filhos. E isso faz toda a diferença. Aí é influenciadora que vale a pena ouvir. Aí é influenciadora que vale a pena ser seguidora. Dar uns likes, como é que funciona o resto aí, né? Aí vale a pena seguir no Instagram lá. E opa, essa aí é de valor. Essa aí faz diferença. Essa aí causou impacto na vida do meu filho. Então, mamães que estão na ativa, pense que tipo de influência você está passando para os seus filhos. O que você está sonhando para os seus filhos? Você se ocupa e gasta tempo compartilhando o Evangelho do Senhor Jesus para os seus filhos? Ou você já está preocupada com a profissão, como é que eles vão ganhar dinheiro nesse mundo? Como se fosse a coisa mais importante. Mães que influenciam os seus filhos a conhecerem e serem servos de Jesus Cristo. Isso faz toda diferença. Gaste tempo orando, ensinando, vivendo o Evangelho em casa. E você será uma influenciadora poderosa na vida dos seus filhos.